A Justiça Eleitoral aprovou o registro das 9 candidaturas ao governo do estado. Já em relação ao Senado, a Corte ainda não julgou pedidos dos 2 principais candidatos. Os números da Justiça Eleitoral são atualizados ao longo do dia e até o início da tarde de hoje, 187 pedidos de registros de candidatura ainda estavam pendentes de análise do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Todos os 9 concorrentes ao Palácio Iguaçu tiveram um registro liberado e foram considerados aptos para disputar o pleito de outubro. Os postulantes ao cargo são Ratinho Júnior, do PSD, Roberto Requião, do PT, Ricardo Gomide, do PDT, professora Ângela Machado, do PSOL, Johnny Correia, do DC, que é o Democracia Cristã, Vivi Mota, do PCB, Solange Ferreira Bueno, do PMN, professor Ivan, do PSTU e Adriano Teixeira, do PCO. Já na corrida ao Senado, os candidatos que aparecem nas primeiras posições das pesquisas ainda não tiveram pedido de candidaturas julgadas. As solicitações feitas por Álvaro Dias, do Podemos, e Sérgio Moro, do União Brasil, ainda estão aguardando julgamento. E a gente continua aqui falando que outros postulantes ao cargo já tiveram os registros aprovados. São eles, viu? Aline Sleutz, do PROS, Paulo Martins, do PL, Desirê Salgado, do PDT, Rosane Ferreira, do PV, Orlando Pessutti, do MDB, Laércio Matias, do PSOL e Roberto França, do PCO, além de Dr. Saboia, do PMN. Além dos 2 pedidos restantes de candidatos ao Senado, a Justiça Eleitoral ainda vai analisar solicitações de concorrentes às vagas de deputado federal e deputado estadual. A definição de todas as candidaturas e se elas estão aptas ou inaptas deve ocorrer nos próximos dias. E a gente volta a acionar então o Mark Souza, nosso parceiro de bancada aqui do RN Opinião, para falar também, né, dessa lentidão para julgar todos esses pedidos dos candidatos e candidatas. Lembrando, tá? Desde o dia 16 de agosto, portanto, desde o dia 15 de agosto, essas candidaturas já foram registradas. Então, toda essa celeridade que não existiu está impactando agora nesse período de campanha. Vamos ouvir o Mark mais uma vez. Nesse assunto eu vou bater na mesma tecla que eu já bati aqui por várias vezes: a lentidão do judiciário eleitoral. A própria Justiça Eleitoral definiu um calendário. Esse calendário dizia que as candidaturas deveriam ser analisadas até a última segunda-feira. Eles propuseram esse calendário que não cumpriram. Agora vem com essa nota pronta aí dizendo que, veja, o atraso está previsto. Reforço aqui, a gente entende, é claro, que há aí que se respeitar os prazos. Em um caso, por exemplo, de indeferimento, o candidato vai ter direito ao contraditório, à ampla defesa, e isso leva tempo. Agora, a análise, ela já poderia ter sido feita. Por que não fizeram? Até para dar esse tempo aí, em caso de indeferimento, para que os candidatos possam recorrer. Então nós estamos aí às portas da eleição, o Judiciário Eleitoral ainda nem validou todas as candidaturas. E qual que é o meu receio com essa demora toda? É porque nós podemos ter, mais uma vez, o que já vimos em outras eleições. Aí o candidato não é validado a tempo, acaba entrando com recurso depois, acaba sendo votado, e ali na frente o judiciário decide que ele não poderia ser candidato. Aí, olha só, o processo todo é prejudicado, que as pessoas vão escolher o seu voto em alguém que não poderia ser votado. E esse é um prejuízo causado pela lentidão do judiciário eleitoral. Nós temos casos simbólicos, né, de eleições que têm que ser refeitas porque não se decidiu ali se a pessoa poderia ser candidata ou mesma ou não a tempo. Aí o pessoal vai lá, vota, aí esse candidato é invalidado e tem que refazer a eleição, né, em caso de prefeituras, por exemplo, no interior do estado, né? E nós temos uma questão importante aqui, que são os candidatos mais bem pontuados nas pesquisas, no caso do Álvaro Dias e do Sérgio Moro ou do Álvaro Dias, como queiram, que não foram analisadas ainda, né? E é muito pouco transparente, não dizem os motivos, só dizem agora que, olha, está previsto um possível atraso, né? Mas também estava previsto manter a data. Então é muito complicado isso. Eu torço que o judiciário resolva isso o quanto antes, para que os paranaenses tenham a tranquilidade de ir às urnas, confiando que o judiciário fez o seu bom trabalho e que quem eles vão colocar lá o nome na urna pode mesmo ser candidato.
Mais um fato, né, que a gente tem ressaltado e chamado a atenção nesses últimos dias aqui no RN Opinião é essa demora mesmo da justiça. Mike pontuou muito bem aí no comentário dele sobre isso que tem acontecido e que de fato, claro, coloca aquela pulga atrás da orelha sempre na orelha do eleitor, né? Então, enquanto um estiver duvidando, o processo sempre vai sofrer isso ou aquilo de dúvida ou questionamento. Ô Camila, mas o eleitor também pode ficar bem atento, né, a esses registros de candidaturas, se quiserem acompanhar os que desistiram, as candidaturas deferidas, indeferidas, tem um portal que é bem fácil de acessar, né? Exato, é só acessar o divulgacand com demudo contas.tse.jus.br. Lá, a escola, aparecem vários mapas, né? O mapa do Brasil como um todo, mas também das regiões. Então a gente clica na região sul, na sequência escolhe o estado do Paraná e aí há uma divisão ali por cargos que concorrem nessas eleições. Por exemplo, eu estou aqui com a tela aberta dos senadores. Até poucos dias atrás a gente tinha ainda a Lines Leutz e, se eu não me engano, também o Orlando Pessutti, que aguardava esse julgamento. Esses já foram solucionados, então já houve esse julgamento de segunda-feira, que era o fim do prazo comentado pelo Mark, prazo dado pelo próprio TSE para o fim desses julgamentos, e agora a gente tem, então, poucos dias depois, ainda 2 candidatos aguardando esses julgamentos, e são justamente os 2 candidatos que lideram as pesquisas no Paraná, Álvaro Dias e Sérgio Souza. Para os eleitores entenderem, escola, os candidatos, eles têm que atender a uma série de requisitos. Quando esses requisitos eles não são atendidos, aí o próprio TSE, a Justiça Eleitoral, indefere essas candidaturas quase que automaticamente. É um julgamento bem simples. Não atendeu o requisito, acaba sendo considerado inapto. Mas também há a possibilidade de que a análise de candidatos da oposição, de partidos de oposição, aponte ali eventuais erros ou problemas, como foi o caso do Sérgio Moro com essa mudança do colégio eleitoral, vocês devem se lembrar. E aí, esses fatos que são apontados por concorrentes, muitas vezes oposição, também acabam sendo julgados e são esses julgamentos que muitas vezes atrasam. Mas para que isso não reflita ali num prejuízo para esses candidatos, muitas vezes, até porque muitas vezes esses julgamentos não dão em nada, não tornam essas candidaturas inaptas, então a Justiça Eleitoral permite que esses nomes continuem ali para o eleitor. Então o nome, a foto vai aparecer normalmente para quem vai até a urna eletrônica no dia 2 de outubro, mesmo que esse julgamento não tenha sido realizado. E eventualmente após isso pode haver esse julgamento e essa consideração de que a candidatura estava inapta. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com quem eu conversei essa semana, não há risco nem prejuízo para esses candidatos e muito provavelmente esses julgamentos não vão considerar essas candidaturas inaptas. A gente vai ter que aguardar, no final das contas, escola. Você está com a página aberta aí, né, Camila, do Senado Paranaense. Estão perguntando em relação ao Paulo Martins. Está deferido ou indeferida a candidatura dele por enquanto? Deferido ou aguardando o julgamento? No caso do Paulo Martins, deferido. Dos candidatos ao Senado, são 9, se não me engano, no total, a gente tem apenas Álvaro Dias e agora o Sérgio Moro aguardando esse julgamento. Inclusive, deve ser parte das ações que foram ali postuladas contra ele, porque numa outra ocasião, não agora na segunda-feira, mas há cerca de 10 dias atrás, eu conversei com o advogado do Sérgio Moro e naquela semana, na quinta-feira, então, da semana anterior, eles teriam parte desse julgamento, apresentariam ali a defesa dele. No entanto, a situação do Sérgio Moro ainda aguarda o julgamento e também do Álvaro Dias.